todos. É um grande prazer estar com você aqui essa noite, para poder refletir contigo na paz de Deus, para poder pregar o Evangelho, as boas novas da salvação, para ser abençoado através da exposição da Sagrada Escritura. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Estarei fazendo a exposição do versículo 2 até o versículo 6. Diz assim a Sagrada Escritura. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, meus irmãos, de cedo a gente aprende que para a gente ter sucesso em qualquer empreendimento, a gente precisa fazer um planejamento. Então a gente está planejando o tempo todo. A gente planeja o horário que a gente vai sair de casa, quanto tempo vai durar o deslocamento até onde a gente chegar no trabalho, a gente chegar na escola, a gente chegar no compromisso. A gente faz planejamento para quase tudo. A nossa vida, principalmente no tempo de hoje, que o relógio faz muita diferença, ela acaba tendo que ser direcionada dentro de uma perspectiva de planejamento. A gente planeja, mas nem sempre esses planejamentos dão certos. Nem sempre essas escolhas que a gente faz dá certo. Por exemplo, a gente se programa a sair de casa em um determinado horário e a gente às vezes encontra um carro quebrado na subida do viaduto de Queimados. Então o nosso planejamento acaba indo por terra. Às vezes a gente agora vai sair de Queimados do que chegar no centro do Rio. Então a nossa vida ela é movida por essa dinâmica. A gente vai planejando, as coisas vão acontecendo, mas nem tudo está sob o nosso controle. Em muitos momentos nós somos surpreendidos por contratempos que nos deixam frustrados, tristes e desanimados. Então, depara com algum contratempo que furou nosso planejamento. Às vezes você tem um negócio, você tem uma empresa, você faz uma estimativa que você vai produzir tanto, que você vai lucrar tanto, e essa estimativa ela não se cumpre. Vem uma pandemia, vem uma chuva intensa, vem uma enchente, e você acaba tendo o teu planejamento frustrado. E em alguns casos, as pessoas acabam até ficando desesperadas. Elas se desesperam porque o seu planejamento, o seu plano, não foi cumprido com eficácia. Elas entram em desespero. Elas não sabem muito bem o que fazer. Meus irmãos, foi exatamente isto que estava acontecendo com João Batista. João Batista tinha um plano. Ele havia planejado que ele iria profetizar, que Jesus iria cumprir o seu plano, que Deus estava com ele. Alguém tem dúvida aqui que João era um homem de Deus? João Batista era um homem de Deus? Jesus vai dizer que João Batista não existia ninguém na face da terra que fosse tão honrado quanto João Batista. Ele havia planejado que Jesus anunciaria o Evangelho, Jesus anunciaria o juízo de Deus seria executado e a nação de Israel se renderia a Cristo. Este era o planejamento de João. Era isso que estava no plano dele. Porém, o planejamento dele não deu certo. Ao invés dele ser exaltado como profeta do Senhor, ele encontra-se preso, encarcerado, condenado à morte, prestes a ser decapitado.
João Batista está no fim da sua vida, frustrado, porque o plano não deu certo. Porque aquilo que ele havia pensado não tinha se cumprido. João Batista estava desanimado. Ele estava vivendo uma profunda decepção. Ele estava decepcionado com a sua vida. Neste momento de decepção, onde ele estava abandonado na prisão, o ministério de Jesus florescendo e o ministério de João Batista mirrando, aquilo que ele havia pensado que iria acontecer não aconteceu. Neste momento de profunda dor, dúvidas assolaram o seu coração. A sua fé enfrentou dúvidas. João Batista era um homem de fé. João Batista era profeta do Senhor. Mas neste momento de extrema angústia, ele passou a duvidar se Jesus realmente era aquele que ele profetizara que viria. Veja bem, João Batista não tinha dúvida em relação às suas profecias, em relação àquilo que ele tinha dito sobre o Messias, ele não tinha dúvida. Ele sabia que havia recebido aquilo de Deus. A dúvida de João Batista era: será que é Jesus que vai cumprir estes propósitos que Deus determinou da minha vida? Esta é a dúvida de João Batista. Meus irmãos, este episódio, ele nos ensina que mesmo quando os nossos planos falham e enfrentamos perdas e frustrações, mesmo quando tudo está errado, tu planejou, você empreendeu esforço, você empreendeu o tempo da tua vida, você dedicou estudo, você dedicou dinheiro, você dedicou força física, força intelectual, força mental, força espiritual, e tudo deu errado. Mesmo quando tudo dá errado, ou aparentemente, da nossa perspectiva, tudo deu errado, há uma certeza que permanece firme. Mesmo que esteja dando tudo errado na tua vida, mesmo que aquilo que você planejou não aconteceu, mesmo que você esteja vivendo um momento de profunda dor, uma certeza permanece firme. E esta certeza é: os que confiam em Jesus certamente serão alcançados por suas bênçãos. Pode estar dando tudo errado. A sociedade pode estar um caos. Nós podemos estar prestes a uma terceira guerra mundial. Nós vivemos tempos de incerteza. Mas eu vim aqui hoje, como profeta do Senhor, anunciar uma palavra sobre a tua vida. Os que confiam em Jesus certamente serão alcançados com as suas bênçãos. Foi esta a resposta que Jesus deu para João Batista. Foi exatamente isso que Jesus falou para ele. O meu objetivo nesta noite, meu irmão, a minha expectativa nesta noite, o meu desejo com esta verdade, é que por meio das Escrituras, tenhamos nossa fé renovada e a nossa esperança restaurada. Eu anseio que no final desse culto, nós saímos daqui cheios e transbordantes da presença do Espírito Santo. Porque Jesus, ao responder a João Batista, ele traz algumas respostas também para mim e para a tua vida. E a primeira delas é: os que confiam em Jesus certamente serão alcançados com as suas bênçãos, porque desenvolvem expectativa correta. Vamos para o texto, por favor, versículo 2. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo
mandou que seus discípulos fossem perguntar. Ele estava preso na fortaleza de Maqueiro, às margens do Mar Morto, uma prisão de segurança máxima, uma prisão do palácio, onde os infratores de maior periculosidade ficavam presos. Uma prisão encrostada na pedra. Uma prisão impossível de sair. Uma prisão de celas escuras, de celas úmidas, provavelmente de chão de terra ou de chão de pedra. Uma prisão que não havia cama, que muito provavelmente ele dormia no chão. Não tinha mobília. Uma situação social e física degradante. O profeta do Senhor estava lá. A voz que clama no deserto estava lá. O Elias profetizado, que viria anunciar a salvação para Israel, estava lá, naquela prisão. E ao viver esse momento de profunda problemática, ao viver esse momento de privação completa, ele manda perguntar lá para Jesus. Ele chama os seus discípulos e fala assim, pergunta lá para Jesus, versículo 3. Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Mas como assim? João havia profetizado sobre Cristo. João havia batizado Cristo. João havia falado que Cristo viria, que ele batizava com água, mas ele não era digno de desatar as sandálias do Mestre, porque o Mestre batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele deu testemunho sobre Cristo. E no final da sua vida, ele manda perguntar: Jesus, o Senhor é aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Ele faz essa pergunta para Jesus. Talvez João estava impaciente, porque provavelmente ele pensava que Jesus iria se revelar como o Messias mais claramente. Ele pensava que Jesus ia meter o dedo na cara dos governantes de Israel, dos governantes de Roma, e diria: eu vim aqui, eu vim instaurar o meu reino, eu sou o rei de Israel, a nação se renderá a mim, e todos não poderão me conter. Talvez ele esperasse que Jesus falasse isso. As expectativas de João em relação a Jesus estavam frustradas. Para ele, Jesus era aquele que viria para exercer juízo e cumprir as profecias que ele mesmo proferia. Então, muito provavelmente, João, naquela cadeira, está perguntando: onde está o machado que vai cortar a raiz da árvore? João profetizou sobre isso. Onde está o fogo inextinguível? João também profetizou sobre isso. Onde está aquele que recolheria a palha e jogaria na fornalha acesa? João também profetizou sobre isso. E agora, no final da sua vida, ele pergunta: é tu mesmo, Senhor? Meus irmãos, o que João tinha aqui era uma expectativa errada em relação à pessoa e à obra de Cristo. João estava esperando uma coisa, porém Cristo se revelou de uma outra maneira. Meu querido, minha querida, seja sincero comigo. A gente também faz isso de vez em quando, não faz? De vez em quando a gente não tem expectativas erradas em relação à pessoa de Cristo. A gente acha que Jesus Cristo vai fazer alguma coisa, a gente faz um plano,
a gente faz um projeto. A gente fala assim, Jesus vai se enquadrar nesse plano, vai se enquadrar nesse projeto. Só que Jesus vai lá e faz tudo diferente. Expectativas erradas. Expectativas de Cristo ser um resolvedor imediato dos problemas. Tô cheio de problema. Tô cheio de dívida para pagar. Tô cheio de situação para resolver. Tô cheio de BO. Já sei, vou fazer o seguinte, vou para a igreja, vou participar da campanha, vou participar da corrente de oração e no final Jesus vai resolver o meu problema. Está resolvido. Vou chegar lá, entregar no altar, vou participar dos cultos, vou participar dos grupos de trabalho e os meus problemas vão se resolver. Expectativas erradas em relação a Cristo para resolver problemas imediatos. Alguns problemas Jesus não vai resolver. O maior apóstolo da Bíblia, Paulo, ele tinha um problema. Ele pediu 3 vezes para Jesus resolver o problema dele. A resposta que Jesus disse para ele foi: eu não vou resolver. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Expectativas erradas em relação a uma vida sem grandes sofrimentos e aflições. A palavra de Deus vai dizer que no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então às vezes a gente desenvolve expectativa achando que a gente não vai ter aflição, que a gente não vai ter dor, que a gente não vai ter enfrentamento, que a nossa vida será um mar de rosas, que o plano que a gente cumpriu, o plano, ou melhor dizendo, o plano que a gente traçou, o plano que a gente determinou, ele vai se cumprir. Aquilo que a gente colocou diante de Deus em oração vai ser respondido. A gente desenvolve expectativas em relação a isso. Expectativas que Cristo elimine rapidamente o mal e a injustiça. Nós vivemos numa sociedade extremamente corrupta. A injustiça impera no mundo. O mundo está em guerra. O mundo está passando por um momento extremamente delicado. Alguns nutrem a expectativa que essas guerras serão resolvidas rapidamente. Eu disse aqui mais uma vez e reitero: há mais de 100 anos o mundo vive em guerra. Há mais de 100 anos não houve um dia no século XX e durante todo o século XXI que não estivesse sendo feito um conflito armado ao redor do planeta. Há mais de 100 anos o mundo está em guerra. E às vezes a gente tem expectativa que Jesus vai acabar com as injustiças, que Jesus vai acabar com a corrupção, que Jesus vai acabar com coisas que são completamente humanas, coisas que não são resolvidas lá na glória. Às vezes a gente alimenta essa expectativa e a gente acaba se frustrando, a gente acaba tendo a nossa fé sendo colocada em dúvida. Expectativas que Cristo recompensará rapidamente a nossa fidelidade. Não, pastor, se eu for fiel a Deus, se eu fizer as coisas direitinho, Deus vai me abençoar. Meu irmão, Deus vai te abençoar. João fez as coisas direitinho também. Deus estava abençoando ele lá na cadeia. Deus estava abençoando João, cumprindo o ministério profético na vida dele. Porque todos os profetas antes de João foram assassinados. E ele não seria diferente. Então Deus vai abençoar. Mas Deus vai abençoar do jeito dele. Então, como eu e você, a gente desenvolve expectativas corretas diante de Deus, para que nós possamos usufruir das bênçãos dele. Primeiro, a gente precisa expor as nossas dúvidas diante de Deus. Expor aquilo que a gente está sentindo no nosso coração.
as nossas frustrações, para sermos instruídos por Cristo e consolados por Ele. João teve dúvida, não ficou quieto. Ele mandou perguntar para Jesus: é você que há de vir ou vou ter que esperar outro? Ele expôs, ele colocou para fora aquilo que ele estava sentindo. Meu irmão, para que Jesus alinhe a expectativa correta no teu coração, coloca para fora aquilo que você está sentindo. Coloca para fora a tua dúvida. Coloca para fora os teus anseios. Coloca aos pés de Jesus aquilo que você necessita, que Ele irá te consolar. Jesus livrou João da cadeia? Não. Mas João não deixou de ser consolado por Cristo. No momento de maior aflição da vida de João, Jesus foi lá e o consolou. Isso nos leva a uma outra reflexão, a um outro ajuste, que é buscar conforto em Cristo, não apenas para uma saída rápida, que às vezes a gente procura Jesus para que Jesus resolva o problema de forma imediata, mas buscar conforto na pessoa de Cristo, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Talvez a expectativa em relação a Jesus não seja a expectativa mais adequada. Talvez a minha expectativa em relação a Cristo não seja a expectativa mais adequada. Talvez eu esteja esperando algumas coisas de Jesus que Jesus não vai cumprir. Mas eu aprendo nesse texto que, independente do que Ele for fazer, a mim cabe o momento de buscar consolo na pessoa dele. Buscar consolo na pessoa de Jesus. Permitir-se ser consolado por Jesus. Porque aí as nossas expectativas, elas estarão alinhadas aos interesses de Cristo. E mesmo na dor, mesmo na aflição, mesmo vivendo lutas, você será extremamente abençoado para a glória de Deus. Porque Jesus, Ele é o Messias Redentor. Ele é o Messias prometido de Israel. Ele é aquele que veio para nos salvar. E a salvação proporcionada na cruz nos conduz ao entendimento que as nossas expectativas precisam estar ordenadas diante do sacrifício dele. Você pode estar desempregado. Você pode estar procurando emprego há meses. Você pode estar passando por necessidade. Mas a necessidade espiritual Jesus está te suprindo, porque Ele morreu na cruz por você. A necessidade espiritual, ela está sendo realizada, porque Jesus morreu na cruz por nós. E a morte dele na cruz nos ajuda a alinharmos as nossas expectativas de acordo com a vontade dele. Mas para que eu e você sejamos abençoados, para nós alcançarmos as bênçãos em Cristo, confiando na sua pessoa, nós precisamos de outro elemento também, que é a espera correta. Olha a resposta que Jesus vai dar para João no versículo 4. Olha o que Jesus vai dizer. Voltem e anunciem a João, os que estão ouvindo e vendo. Olha o que ele fala. Anuncia a João que vocês estão ouvindo e vendo. Jesus não chega para João e fala assim: não, João, sou eu mesmo. Vou te dar a resposta que você quer. Você está perguntando se sou eu que tenho que vir ou não? Pode ficar tranquilo que sou eu mesmo. Jesus não fala isso para ele, não. Jesus diz assim, anuncia o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Ele não responde João de acordo com as suas expectativas,
mas anuncia de fato que ele está realizando e aquilo que fora profetizado que ele faria. Anuncia o que vocês estão ouvindo e vendo. Versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Meu querido, aprenda a esperar em Jesus, porque os milagres dele são inquestionáveis. Os cegos veem. Jesus curou o cego Bartimeu. Bartimeu estava à beira do caminho. Bartimeu estava excluído socialmente. Bartimeu vivia em condição de vulnerabilidade social intensa. Jesus foi lá e curou o cego Bartimeu e trouxe dignidade à vida de Bartimeu. Bartimeu deixou de ser cego e mendigo e tornou-se discípulo de Cristo. Porque o texto vai dizer, imediatamente ele seguiu Jesus e estava fora. Ele tornou-se discípulo de Cristo. Jesus curou o paralítico e foi descido pelo telhado. E ao curar esse paralítico, ele disse, os seus pecados estão perdoados, demonstrando a sua autoridade em perdoar pecados. Somente Jesus é capaz de perdoar pecados. Somente Jesus é capaz de curar um enfermo. Somente Jesus é capaz de curar a AIDS, é capaz de curar o câncer, é capaz de curar a doença interminável. Somente Jesus é capaz de curar. Porque se fosse pela força dos remédios, todos que tomassem os remédios seriam curados. Mas quem escolhe quem vai viver e quem vai morrer, quem escolhe que vai ser curado, será Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Messias prometido de Israel. Ele curou o leproso ao descer o monte das oliveiras. O leproso estava lá, com um sino amarrado no pescoço, que não podia se aproximar de ninguém. E aquele sino servia de alerta, que ele era um impuro, que ele era um enjeitado, que ele era alguém que não deveria ser tocado. O grande exegeta brasileiro Hernando Dias Lopes vai dizer que Jesus, o puro, tocou o impuro e não tornou-se impuro. Mas aquele que era puro, tocou o impuro e purificou o impuro. Somente Jesus é capaz de purificar a minha e a tua vida. Somente Jesus é capaz de curar as feridas da nossa alma. Somente Jesus é capaz de curar os nossos traumas. Somente Jesus é capaz de curar o pensamento que nós somos acometidos de vez em quando, que nós somos enjeitados, que nós não somos amados, porque Jesus nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele dá coisas boas para os seus filhos. Jesus curou o leproso. Jesus purificou o leproso. E ao purificar o leproso, Ele fala assim, ó, se apresenta ao sacerdote e oferece a oferta devida para a tua purificação. Tu pensa que eu vou só curar o teu físico? Eu vou curar a tua alma, vai restaurar o teu relacionamento com Deus. Jesus veio aqui hoje para curar, mas Ele também veio aqui hoje para restaurar. Restaurar relacionamentos que estão quebrados. Restaurar corações que estão afastados de Deus. Porque quando Jesus age, nada pode impedir o seu poder. Porque Ele é o Messias prometido de Israel. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem,
Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. E ao ressuscitar esses dois indivíduos, o menino que estava morto, prestes a ser sepultado, e um homem que já estava sepultado, já estava fedendo, já estava com seu corpo em decomposição, e ao ressuscitar, ele comprova para mim e para você que a última palavra vem dele. Mesmo quando as circunstâncias humanas são inalteráveis, a última palavra sempre vem de Jesus, meu irmão. Essa foi a resposta que ele deu para João. Essa foi a resposta que ele deu para mim. A justiça espera. Tem uma espera correta. Porque Jesus está vindo ao nosso encontro para poder nos abençoar. Isso nos incita, isso nos estimula a esperar confiadamente em Cristo, mesmo nos momentos mais angustiantes da vida. Meu irmão, o meu plano não deu certo. Vou falar de mim. O meu plano não deu certo. Eu já planejei um monte de coisa, não deu certo. Talvez o teu também não tenha dado. Mas sabe o que Jesus está falando para a gente hoje? Fica tranquilo, está tudo dentro do meu plano. Tudo foi profetizado. Tudo que eu estou fazendo foi profetizado. Tudo que eu estou fazendo foi dito lá no passado. Eu estou cumprindo integralmente. Está tudo dentro do meu plano. Essa vento que está passando na tua vida aí, fica tranquilo, está tudo dentro do plano de Jesus. Essa situação difícil que está passando, fica tranquilo, está tudo dentro do plano de Jesus. Ele não perdeu as rédeas, ele não perdeu o controle, ele tem o controle absoluto sobre a nossa vida. Está tudo dentro do plano dele. Tudo está escrito e determinado. Ele tem um controle total e completo sobre a nossa existência. Espera, confie em Jesus. Mesmo nos momentos mais angustiantes da vida. Renova a tua esperança. Renova a tua esperança em Cristo. Tendo a certeza que Ele não vai te desamparar. Hoje é a noite da gente renovar nossa esperança em Deus. Hoje é a noite nós renovarmos a nossa esperança em Jesus. Porque assim como Ele não desamparou João no leito de morte, Ele não vai desamparar a mim e não vai desamparar a você. Porque Ele é o nosso Deus. Porque Ele morreu por nós. Ele não morreu por nós à toa, Ele morreu por nós para realizar a minha e a tua salvação. Em Cristo, todas as profecias foram cumpridas integralmente, todas. Tudo que foi dito sobre Ele foram cumpridas. Estão se cumprindo também. Dando a certeza para mim e para você que o plano dele determinado para nós se cumprirá. Eu não sei como é que eu e você vamos chegar lá no final, só sei de uma coisa, a gente vai chegar. E quando a gente chegar, a gente vai estar pronto do jeitinho que Deus quer que a gente esteja, para que Ele seja glorificado na nossa vida. No segundo lugar, os que confiam em Cristo serão certamente alcançados com as suas bênçãos, com a espera correta. Mas Jesus finaliza esse trecho nos dando uma advertência no versículo 6. Ele vai dizer: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Terceiro ponto que eu quero enfatizar com você nesta noite é: para nós sermos abençoados por Jesus, para nós alcançarmos as bênçãos de Cristo, nós precisamos ter a convicção correta. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. E
está dizendo que aquele que não acha nele motivo de tropeço tem uma felicidade profunda, uma alegria divina, uma bem-aventurança que transcende as circunstâncias. E não achar motivo de tropeço em Jesus é não ficar ofendido com Jesus, não ficar ofendido com as suas obras, não ficar ofendido da maneira como ele realiza as suas obras. E assim nós teremos a convicção correta. Porque não achar motivo de tropeço em Jesus é ter a convicção que os métodos utilizados por ele são os melhores. Meu irmão, eu não sei qual é o método que Jesus está usando na tua vida. Na minha, de vez em quando, eu tenho alguns lampejos assim. Alguns. Bem raros, mas tem. Eu só tenho uma certeza. O método que ele está usando para poder nos aperfeiçoar é o melhor. Eu vou contar a história para vocês aqui de um gigante da fé. Um gigante da fé. Alguém que fez a diferença na história da igreja. Alguém que foi movido por Deus para promover, através do seu discurso, um avivamento. Eu estou falando de John Wesley, o grande evangelista do século XVIII. Um homem que é conhecido pela sua santidade, conhecido pela sua dedicação a Deus, pela sua devoção a Deus. Um homem que foi pai de um movimento chamado metodismo, que impactou uma nação, mudou as estruturas religiosas de um país e alastrou-se por todo o mundo. John Wesley era uma pessoa dedicada a Deus. Era uma pessoa que trabalhava para Deus, mas enfrentava muitos obstáculos. Por ter um discurso feroz, um discurso tenaz, um discurso de arrependimento, um discurso de chamando as pessoas para reconhecerem os seus pecados e se renderem a Cristo. Ele foi proibido de pregar nas igrejas. Um grupo de igrejas resolveu se reunir e falou assim: aqui ele não prega. Aí ele enveredou-se para o interior da Inglaterra e procurou pregar na igreja do seu pai, onde seu pai tinha sido pastor. Ele foi pregar na igreja do pai. Ao chegar na igreja do pai, o pastor daquela igreja proibiu ele de pregar também. Falou: aqui você também não prega. Aí o que John Wesley falou? Tudo bem, eu vou pregar aqui. Ele foi para o cemitério, subiu em cima da sepultura do pai e pregou na sepultura do pai. As pessoas deixaram de ir para a igreja e foram para o cemitério ouvindo. Porque aquele homem tinha algo a dizer. Mas esses impedimentos não fizeram com que ele ficasse frustrado e com que ele não pregasse o evangelho. Certa vez ele estava se deslocando de um lugar a outro e durante 3 dias ele não tinha sofrido nenhum atentado. Ele saiu do cavalo, colocou o joelho no chão e orou a Deus. Falou: Deus, tem misericórdia de mim porque eu estou em pecado. Eu pequei. Qual é o motivo? Ninguém tentou me matar. A minha vida está muito tranquila. Ninguém tentou me matar. Ao terminar a oração, avistou um rapaz, uma cerca perto dele. Aí o rapaz foi estar com uma pedra. Pum, tá com uma pedra nele para acertar nele. Ele botou o joelho no chão e falou: graças a Deus, eu ainda estou no caminho certo. O caminho certo para John Wesley era tomar pedrada, meu irmão. E às vezes a gente, acha que tá difícil, meu pai, tá difícil. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. John Wesley era um homem que, ao pregar, as multidões afluíam a ele. E ele dizia: eles estão vindo para ver um homem pegar fogo. Eles estão vindo para ver um pregador do evangelho. Eles estão vindo para ver alguém que fará a diferença. Wesley não considerou todas essas dificuldades como escândalo ou motivos suficientes para desistir. Mas foi bem-aventurado em sua missão, pregando com fidelidade o evangelho de Cristo. Nós passamos por inúmeros problemas, mas nenhum deles podem ser impeditivos de nós seguirmos
e duvidarmos das obras de Deus. Isso nos anima a renunciar às nossas próprias convicções, acreditando na soberania de Deus. Meu irmão, você tem sonho. Eu também tenho um monte de sonho. Alguns irão se cumprir e outros não irão. Mas uma certeza eu tenho: o Senhor é soberano sobre a minha e sobre a tua vida. Por isso a gente precisa renunciar às nossas convicções, acreditando na soberania de Deus. Mas para isso a gente precisa ter humildade. Ter humildade para seguir a Cristo, mesmo que os caminhos sejam diferentes do que nós planejamos. Ter a humildade de reconhecer que o plano de Jesus está em plena execução. Que Jesus está cumprindo o seu plano. O nosso planejamento pode até ter dado errado, mas o plano de Jesus jamais falhará. O plano de Jesus jamais falha. Cristo é a verdadeira felicidade que preenche a nossa alma e completa totalmente. Feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós temos a chave da felicidade aqui. Renda-se a Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo que você será feliz para a glória de Deus. Então, meus irmãos, para nós podermos sermos alcançados pela bênção de Cristo, mesmo nos momentos de maiores dúvidas da nossa vida, que nós possamos, assim como João Batista, receber uma mensagem de Jesus que ferirá a nossa alma, para termos as nossas expectativas adequadas diante do propósito dele. Para a gente saber esperar o cumprimento da missão, o cumprimento da vontade dele da nossa vida. E que a nossa convicção a cada dia continue mais firme. A nossa convicção a cada dia continue mais sólida. Porque assim como John Wesley sofreu, nós vamos sofrer. Mas nós fomos chamados para honrar o Evangelho, para honrar a mensagem de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.